Você está passando por algo muito difícil, os problemas não param de acumular e parece que está tudo dando errado. Não é culpa sua que os problemas parecem não parar de te encontrar. Você não tem controle sobre isso. Agora, o que você controla é a forma como você reage a eles. Você pode tentar evitá-los ou você pode usá-los ao seu favor. Essa é a premissa do livro O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. O livro começa com a antiga história de um rei cujo povo se tornou fraco e exigente. Então o rei ele decide dar uma lição no seu povo colocando uma rocha no meio do caminho, uma rocha que estava bloqueando a passagem. E ele viu pessoa atrás de pessoas chegar na rocha e dar meia volta, desistir de passar. Isso acontece por vários dias até que chega um camponês. Ele vai ver a rocha, ele tenta empurrar, não consegue. Então ele vai na floresta, pega um tronco e usa esse tronco como alavanca para tirar a rocha do caminho. E embaixo da rocha tinha um saco repleto de moedas com um bilhetinho dizendo: nunca esqueça, o obstáculo no caminho se torna um caminho. E dentro de cada obstáculo há uma oportunidade para melhorar a sua condição. E usar obstáculos para melhorar a nossa condição é uma disciplina de 3 etapas: percepção, ação e vontade. A primeira parte do livro fala sobre a percepção, a forma como entendemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Se a gente for muito emocional e subjetivo, a gente vai criar monstros muito grandes na nossa cabeça. Agora, se a gente tira as lentes da emoção, dá um passo para trás e começa a observar os nossos problemas de forma racional e lógica, a gente vai encontrar a verdade. E a verdade, na maior parte das vezes, vai ser um problema muito menor do que o monstro que nós criamos na nossa cabeça. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, na hora me veio na cabeça o bicho-papão do Harry Potter. No terceiro filme tem uma cena onde eles estão aprendendo a derrotar esse monstro. E eles aprendem que o único poder do bicho-papão é assumir a forma do que você mais teme. Então como que você o derrota? Você precisa fazer com que ele assuma a forma de algo engraçado. Ou seja, você precisa mudar a forma como você o vê. É uma questão de percepção. E é assim também com os nossos problemas. Se você vê o seu problema como algo gigantesco, então ele vai ser algo gigantesco. Agora, se você vê seu problema como algo simples, onde você pode até ter uma oportunidade para se tornar uma pessoa melhor, então o seu problema vai ser simples. A segunda parte do livro fala sobre a ação. E o Ryan Holiday ele define a ação como a solução e a cura dos nossos problemas. E ele exemplifica isso muito bem com a história do Demóstenes, que foi um dos maiores oradores de Atenas. Quando criança, o Demóstenes tinha um problema horrível de fala e era super frágil. E para piorar a situação, com 7 anos o seu pai morreu e os seus tutores que deveriam protegê-lo acabaram roubando toda a sua herança. Mas o Demóstenes ele não desistiu. Inclusive, ele tomou ação para mudar a sua situação. Então, para melhorar o seu problema de fala, ele enchia a boca de pedra e praticava discursos inteiros com a boca cheia de pedrinha. Para ficar mais inteligente, ele rapou metade da cabeça para que ele tivesse vergonha de sair de casa e não parasse de estudar. E ele fez tudo isso para conseguir recuperar o que lhe foi tirado. E ele não só conseguiu fazer isso, como ele também se tornou um dos maiores oradores de Atenas. A terceira parte do livro fala sobre a vontade, que é a disciplina da alma. O Ryan Holiday definiu a vontade como o nosso poder interior, que nunca pode ser afetado pelo mundo exterior. Então, a ação é aquilo que fazemos quando ainda temos algum controle sobre a situação. E a vontade é aquilo do qual dependemos quando não temos controle nenhum. A disciplina da vontade, ela fala sobre perseverança. É a tua força de vontade que te permite encontrar sentido nas situações sobre as quais você não tem poder nenhum sobre. Porque a vida tem dessas. Você não consegue controlar o que os outros fazem, o que os outros pensam, o meio ambiente. Então coisas ruins eventualmente vão acontecer com você. E você só consegue encontrar sentido nessas situações e perseverar se a tua força de vontade for grande o suficiente. O Ryan, ele conta uma história do Thomas Edison, que foi o criador da lâmpada. Quando Thomas ele tinha 67 anos, um homem entrou correndo na sua casa e lhe disse que sua fábrica estava pegando fogo. Muito calmo, Thomas Edison foi até o lugar do incêndio, viu que de fato estava pegando fogo, então virou para seu filho e falou: vá, chame sua mãe e as amigas dela, porque elas nunca mais verão um incêndio como esse. Ele não ficou puto, ele não chorou, ele não buscou alguém para colocar a culpa, porque isso não iria mudar em nada a situação, já tinha pegado fogo, sabe? Então ele perdeu milhões de dólares e anos de pesquisa. E a única coisa que ele fez foi focar
em reconstruir. Então, dentro de um ano, ele já tinha recuperado quase 10 vezes mais tudo que ele tinha perdido. E com essa história, a gente entra no nosso último ponto, que vai ser o amor fati, o amor ao destino. E o Ryan, ele vai trazer pra gente uma citação incrível do Nietzsche, que diz o seguinte: minha fórmula para a grandeza em um ser humano é o amor fati. Não desejar nada de diferente, senão aquilo que é, seja no futuro, no passado ou em toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, muito menos ocultá-lo, mas amá-lo. E isso pra mim é a melhor forma de viver. Aprender a não apenas aceitar o que acontece, mas amar o que acontece. E pra terminar o vídeo, uma frase do Marco Aurélio que pra mim resume todo o livro. Julgamento criterioso, agora, nesse exato momento. Ação altruísta, agora, nesse exato momento. Aceitação voluntária, agora, neste exato momento, de todos os eventos externos. Isso é tudo que você precisa.